Tá. Bom, então eu vou começar, vou dar a introdução. Eu sou a doutora Alícia Pizzócolo, da Apex Odontologia. Essa é a nossa primeira live. Nós vamos falar sobre tratamento ortodôntico estético, que é aquele onde os aparelhos, durante o tratamento, eles não aparecem. Então, a gente está chamando de aparelhos invisíveis, né? Uhum. Eu sou especialista em orto e periodontia e eu vou falar sobre a ortodontia lingual. E a gente está aqui junto com o Dr. Alexandre Senquil, que é nosso parceiro, e que vai falar aí sobre os alinhadores e mais especificamente sobre o Invisalign, certo, Ale? Isso mesmo, Li. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Sou especialista em ortodontia também sou especialista em disfunção temporomandibular. E hoje vamos falar um pouquinho de alinhadores estéticos, como a doutora Alissa falou, um pouquinho de Invisalign, que acho que dentro dos alinhadores que a gente tem no mercado, é o padrão ouro, é o que realmente tem anos e anos aí no mercado e de casos tratados, né? Então é um trabalho que a gente, como pode dizer, seria o máximo dos alinhadores, né, de tecnologia. E aí, conta para Muito mim, bem. Lícia, como é a instalação, como é que funciona a ortodontia lingual? Eu não pratico ortodontia lingual. Vamos lá. Na verdade, assim, só para todo mundo ficar inteirado, a gente vai fazer uma breve introdução da ortodontia lingual, eu e o Ale uma breve introdução sobre o Invisalign, para todo mundo ter uma noção geral do que é. E depois a gente separou algumas perguntas que geralmente a gente tem recorrentes no consultório ou nas mídias, para a gente ir sanando algumas dúvidas, ok? Beleza. Vamos lá. Vou começar falando um pouquinho da ortodontia lingual. O que é a ortodontia lingual? É o aparelho ortodôntico fixo, que é aquele que a maioria das pessoas conhecem, ou de ter feito tratamento, ou de ver alguém, né, com aquelas pecinhas prateadas coladas no dente, que chama-se Uhum. brackets. Só que na ortodontia lingual, ao invés de você colar essas pecinhas na parte da frente do dente, que quando você sorri, você mostra, a gente vai colar as pecinhas na parte interna do dente, ou seja, a parte do dente que está olhando para a língua. Por isso que a gente chama de ortodontia lingual. Então é o mesmo aparelho fixo, só que colado por dentro. Qual é a grande vantagem com relação, além da estética, que ele é invisível? Os brackets, essas pecinhas coladas, elas são feitas personalizadas pelo sistema CAD/CAM. Então, cada aparelho é feito para aquela pessoa. Então, o tratamento é todo planejado e as pecinhas são confeccionadas uma por uma para aquele paciente especificamente. Não são brackets comprados na dental, como é na ortodontia convencional, onde os brackets são colados na superfície onde a gente enxerga. O Eles são, eles tratamento são, eles são fabricados para aquele paciente, para aquele Lícia, paciente, são personalizados. ele é impresso, Exatamente. impresso em impressora 3D. Exato. Exato. O que eu faço, né? A ortodontia lingual que a gente preconiza, que foi o doutor Arima, é o meu grande mestre da ortodontia lingual, que está Aham. assistindo a gente aqui, são personalizados pelo sistema CAD/CAM. Então, o tratamento flui melhor, até porque o bracket é feito para aquele paciente, para fazer os movimentos que a gente quer. E nesse sistema Certo? CAD/CAM, você também faz a movimentação dele, então por isso que ele é colocado naquela posição no dente, ou ele é apenas colocado na forma mais alinhada, no centro da coroa clínica do dente? Não, na verdade, ele é confeccionado, é feito setup para saber é que a gente vai falar isso, a gente vai entrar numa linguagem que não é para o Para o público momento. paciente, Aham, mas aham. enfim, ele é feito setup, é feito a boca vai para o resultado final, né, que a gente quer, e aí Sim. confeccionados os brackets. Então, quando a gente faz a colagem indireta, conforme você vai trocando os fios para evoluir o caso, para as forças serem impressas nos dentes, ele já vai Aham. levando para aquele resultado final que é feito no setup, que é feito por CAD/CAM, que Ah, é é impresso 3D. parecido com os alinhadores, né? Exato, sim.
Sim. A gente trabalha com a aquisição da imagem por imagem de computador, faz também uma impressão de um modelo e depois é feito também personalizado para o paciente. Então, Exatamente. até aqui é perfeito, ótimo. Perfeito. Agora, fala um pouquinho do Invisalign ali para o público que de repente está aí, quer entender e quer usar. Tá. Bom, o Invisalign, ou os alinhadores estéticos, eles são placas de plástico, tá? Não tem metal nesse aparelho. Eles são aparelhos removíveis, tá? Ele é encaixado sobre a boca do paciente, ele é encaixado na boca do paciente, e essa forma, ou seja, essa placa, ela vai fazer uma pressão nesses dentes, levando esses dentes para a posição que a gente, como a Alicia comentou, já previu, tá? Então a gente já fez um trabalho num sistema CAD/CAM, ou seja, a gente já fez essa movimentação virtual dos dentes, chegou numa posição ideal, e depois que chegou nessa posição ideal, o próprio computador, ele entende quantas placas serão necessárias para chegar nessa posição ideal, tá? Normalmente, o movimento que o computador calcula é de 0,25 milímetros ou 2 graus de medida angular, tá? Então, cada placa que o paciente vai utilizar, ele vai conseguir fazer essa quantidade de movimento. Dependendo do movimento que a gente precisa realizar, a gente vai usar mais ou menos placas, tá? Essas placas, elas são trocadas semanalmente, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, dependendo do movimento ou do paciente, tá? E o mais que eu posso dizer a respeito? E a gente vai tendo uma troca, essa troca vai acontecendo, E os movimentos isso aí, vão acontecendo naturalmente. Eu acho que a gente eu posso ir fazendo, porque muita coisa que a gente vai falando já vai entrando nas perguntas. Então, fazendo as perguntas, porque aí direciona e eu respondo com relação à ortodontia lingual e você responde com relação ao Invisalign. Perfeito, tá? Isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui é: qualquer pessoa pode usar os aparelhos invisíveis, até as crianças? Então, posso ser primeira, Lê? Por favor, as damas. Vamos lá. Então, na ortodontia lingual, qualquer pessoa pode usar o aparelho, a ortodontia fixa, com o porém que a ortodontia fixa, no geral, é para adolescente para frente, né? Criança pequena não é muito usual usar a ortodontia fixa. Então, qualquer pessoa que precise de um tratamento ortodôntico fixo, com aqueles aparelhos, como eu já falei, convencional, pode usar sim o aparelho ortodôntico lingual. Então, da adolescência até a terceira idade, todo mundo pode usar. Perfeito, perfeito. E com relação aos alinhadores estéticos, a gente tem, inclusive, alinhadores voltados para a dentição decídua não, mas a dentição mista, ou seja, a gente já trabalha em cima dos dentes de leite, já com alguns dentes permanentes em posição, tá? No caso dos alinhadores estéticos para criança, ele tem o nome de Invisalign First. E a ideia principal desses alinhadores é conseguir ter um arco e uma previsão de erupção dos próximos dentes, que serão os dentes permanentes, tá? A grande vantagem do alinhador para criança, principalmente, é a vantagem de você conseguir higienizar bem, que com aparelho fixo é muito difícil higienizar, mesmo quem já tem habilidade, para uma criança se torna mais difícil ainda, né? Então, assim, essa é a vantagem, você não muda os hábitos da criança com relação à higienização. E adultos também, então a gente teria aí uma média de idade de 6 anos até a terceira idade também, sem nenhum tipo de restrição de movimento, tá? Muito bem. Tranquilo. Vamos para a segunda pergunta. O tratamento com os aparelhos invisíveis é mais demorado? Então, na ortodontia lingual, o que a gente mais... Não existem trabalhos comprovando este é mais demorado, este é mais rápido. Isso. Seria trabalhos bem complexos de serem realizados, né, Ale? Mas quem sabe vai existir por aí. Mas, e aí eu imagino que vai um pouco na linha também do Invisalign. Como são brackets na ortodontia lingual? Feitos personalizado, ou seja, a gente leva a boca para a condição final, o resultado que você quer atingir. Dá menos volta.
confecciona o aparelho. Então, ele é feito já para fazer essa leitura e chegar no resultado. Então, a gente percebe que o tratamento flui com muito mais tranquilidade e rapidez. Tá? Mas a gente não pode cientificamente falar, não, demora, é mais rápido que, não. Mas a gente percebe na clínica que flui bem, flui muito bem. Eu acho que eu acho que a grande vantagem é que a gente não se perde, porque como a gente já pré-visualizou como vai ficar, a gente já sabe o caminho que tem que seguir, né? Com a ortodontia, de antigamente, que a gente apenas monta o aparelho, a gente sabe, fez o diagnóstico, sabe o que tem que fazer, mas você põe o aparelho e espera ver o que vai acontecer naquele nivelamento para depois tomar as outras atitudes, que seriam as próximas trocas de fio, eu acho que acaba demorando mais. Agora, quando você já tem uma pré-visualização, você já sabe que se aquele dente movimentar, ele vai bater com outro dente antagonista, ou aquele dente do lado está atrapalhando aquele movimento, você já antevê isso e já se adianta. Então, acho que nesse sentido, eu acho bacana. Agora, tem uma vantagem a ortodontia lingual, que a gente poderia citar em relação ao alinhador. Porque se a pessoa não utilizar o alinhador, não colocar na boca, o tratamento não vai andar rápido. Não funciona. Já a ortodontia lingual fixa, você tá com ele ali, ele vai acontecer, a não ser que a pessoa saia comendo pedra, né? Na verdade, o que eu costumo dizer é isso, né? A ortodontia lingual é para aqueles pacientes, muitas vezes, que falam assim, eu não tenho disciplina, doutora Alice, para usar plaquinha, e põe placa, e tira a placa, e lembra da placa, e almoça e esquece de pôr a placa. Então, assim, eu tenho muito essa situação, né? De pacientes adultos que falam, não tenho disciplina, quero fixo porque eu sei que está na minha boca e vai funcionar. É isso aí, Ale. É isso. É isso aí, né? E já que os alinhadores, quem tem disciplina, vai usando, né? Lá, o tempo que precisa usar, vai funcionar também. É isso aí. Você não quis dar a resposta da outra pergunta. Vamos lá, então. Eu sei, vamos lá. Mas não tem problema também. Refrisa é bom, né? Vamos lá. Com os aparelhos invisíveis, é possível atingir os mesmos resultados de um aparelho ortodôntico convencional? Bom, acho que isso um pouco a gente já falou, né? Como é personalizado, a gente vê o resultado, com certeza o resultado a gente vai atingir. O que é possível para o ortodontia fixa é possível para a ortodontia lingual ou para o... A biomecânica, a maneira que a gente vai atingir aquele resultado, talvez não, com certeza, né? Porque um você vai aplicar força na frente, outro você vai aplicar força atrás. O aparelho fixo, ele puxa, o alinhador, ele empurra. Então, a única diferença é saber... E a ortodontia lingual, ela faz anda de ré, né? Na verdade, né? Ela inverte, né? Na verdade, somos nós profissionais que temos que ter a visão invertida para ativar o aparelho e levar para o resultado que a gente quer, com certeza. É isso aí. Então, perfeito. Então, o resultado não se conversa. Isso a gente consegue com qualquer tipo, desde que a gente planeje e siga a biomecânica. Né? Exatamente. Bom, a quarta pergunta que eu tenho aqui é: como os aparelhos invisíveis movimentam os dentes? Bom, com o fixo, fixo, a gente acabou de falar um pouquinho, né? A diferença da ortodontia fixa lingual para que é a convencional é que o profissional, tem que ter a visão inversa e ir evoluindo com os fios, do mesmo jeito que evolui com os fios na parte de fora, a gente evolui os fios e vai imprimindo as forças na parte de dentro. Então, é bem semelhante à ortodontia fixa e o tratamento evolui. Perfeito. Tem que vir mensalmente para a gente fazer a ativação. E aí a mecânica a gente vai conduzindo conforme a movimentação do dente que você quer. E os fios da ortodontia lingual, eles já também são pré-fabricados, ou pré-fabricados não diria, mas já são pré-selecionados para cada fase do paciente? São também, são pré-selecionados. A gente usa fios semelhantes aos fios vestibulares, né, que são para fora para o convencional, mas o contorno é diferente, enfim, tem algumas coisas que diferem, mas são fios muitas vezes com a memória, enfim, essas coisas para fazer a movimentação acontecer. Perfeito. Bom, com relação aos alinhadores, como eu expliquei, cada movimentação que o dente vai realizar,
né? Eles são feitos de forma de imprimir o modelo, né? Então essas placas elas vão vir diferentes uma das outras, tendo uma sequência de movimentação. E à medida que o paciente encaixa a placa, ela tem um formato, ela vai exercer uma pressão, que no caso dos alinhadores é de empurrar, ele empurra o dente, tá, para o sentido que a gente quer. Tá? Então a movimentação ocorre por pressão das placas na face do dente que a gente quer movimentar, ok? Basicamente isso. É isso aí. Vamos lá. Quais os cuidados devo ter com os aparelhos invisíveis? Então, assim, como disse o Alê, com relação à ortodontia convencional fixa ou ortodontia lingual fixa, os cuidados são bem semelhantes, para não dizer os mesmos. Então, assim, basicamente não pode comer pedra, né? Então, tudo que for muito duro, a gente tem que ter cautela e cuidado, porque do mesmo jeito que a peça pode soltar no aparelho convencional, pode soltar dentro. E aí, cada vez que solta, a gente atrasa o tratamento. Basicamente é isso. Sim. E os cuidados com a higiene, né? Que tem que limpar bem esse aparelho, escovar, usar fio, com a vantagem, que eu acho que vai ter outra pergunta que vai perguntar isso, mas tudo bem, qualquer coisa a gente reprisa. Mas assim, com a vantagem que o fio dental, né? Que no aparelho por fora você tem que passar o fio dental por cima, usar agulhinha e tal, como o aparelho do lingual é colado bem próximo da gengiva, o fio dental ele é usado normalmente como a gente usa sem aparelho nenhum. Tá, e aí você escova, você tem que ter o cuidado de escovar mais o bracket, como você tem que ter mais cuidado com o convencional para não ficar juntando sujeira, placa bacteriana e tal. Mas a escovação do fio é igual também. Tá? Como se você não tivesse com a... Agora, os cuidados com o piruá da pipoca, o amendoim, esse cuidado a gente tem que ter mesmo, porque pode soltar. Perfeito. Bom, com relação aos alinhadores, o cuidado básico é a higienização dos alinhadores, né? Tomar cuidado, porque assim, o que a gente tem nos alinhadores também são peças que são grudadas no dente chamadas attachment, que servem tanto para a gente reter o alinhador na posição, como também para fazer forças específicas para a movimentação daquele dente. Então, às vezes acontece também de você ter um desses attachments descolados ou até desgastado. Então, sempre nas consultas de rotina, avaliar se esse attachment ele ainda está numa posição ou num tamanho adequado para exercer aquela força. Tá? E lógico, sempre guardar o aparelho móvel, tem que guardar na caixinha quando não estiver usando, então vai comer, guarda na caixinha, não embrulhe em guardanapo, não deixe em cima da mesa, que cachorro, gato, papagaio, todo mundo adora pegar esses aparelhos. Dá uma estragadinha, né? Exatamente. Então, assim, não é legal, assim, deixar ele solto por aí. Ele como a gente está falando, ele é invisível. Se você deixa numa mesa branca ou clara, às vezes você nem enxerga, esbarra nele, ele cai. Então, tem que tomar um cuidado com o aparelho, cuidar com carinho, não é colocar no bolso, é colocar na caixinha quando não estiver usando, tá? Então, basicamente isso. O restante, os detalhes da higienização, a alimentação basicamente não muda porque ele não tem nenhuma peça mais pesada assim que quebre assim e cause nenhum dano. Beleza? Acho que é isso aí. Cuidados. O bom é poder tirar para comer e tirar para escovar, né? Essa é a grande vantagem dos alinhadores, né? Exatamente. Então, acho que é muito legal. E ainda mais para quem tem criança, eu lembro o Diego e a Luana usando aparelho fixo, na época eu ainda não usava alinhadores. Nossa, 11 horas da noite, tem que passar fio dental em boca com o aparelho. Eu imagino, porque eu, quando usei em mim, já falava assim, ai meu Deus, vamos lá, e sou periodontista, hein, que cuida, então, tem hora que dava, imagina com as crianças, né, e fazer ficar quieto para fazer, que é difícil. Mas exatamente. Que legal. Bom, bacana. Aqui a outra era justamente da alimentação, preciso mudar minha alimentação durante o tratamento. A única coisa que eu posso frisar do ortodontia lingual no geral, a gente tem que reaprender a mastigar, para mastigar com cuidado. Não é que você tem que tirar os alimentos que você gosta, mas às vezes se você come lá o amendoim de qualquer jeito e toda hora cai, tem que evitar o amendoim, tem que evitar pipoca, essas coisas tem que evitar. E o que a gente orienta para evitar mesmo é doce, né? Porque as pecinhas que estão coladas no dente
Se você tiver um hábito de comer muito doce, você pode gerar aí um monte de cárie na boca, né? No caso do Isso aí. lingual, a mancha vai ser dentro, menos ruim, né? Na frente aqui, Mas às vezes os dentes ficam com a mancha ali exposta. por Mas fora, bela de independente disso, não pode. Mas tem que evitar porque é mais difícil escovar e tudo mais. Então, se você ficar com aquela doce demais, você vai tender a ter mais cárie, mais mancha e é um problema. Não adianta ficar com o sorriso alinhado, bonito e é o que você falou, e podre de cárie, né? Não tem cabimento. Isso aí. Mas Bom, de alimentação é isso. com relação à alimentação normal, pode comer o que quiser, vamos dizer assim, né? Só cuidado com os atáchimas, né? Que às vezes pode mas soltar, mas... o attachment ele tem uma espessura bem menor. Acho que o bract lingual tem o quê? Uns 3 Tem milímetros de espessura menor também. Também tem uma espessura menor. Bom, Também ele é bem mais delicado que o bracket que é colado por fora. Por fora, né? Então acho que ele tem um biel também, né? Ele tem um acabamento. Também. Ele Então, tem que ser muito delicadinho, né? Porque também fica com a língua ali, então ele é bem mais delicadinho. Deixa eu ver, dá para enxergar que tem alguma coisa aqui nesse dente? Tá muito ruim de foco, né? Ó a Tashma aqui, ó. Ah, agora eu vi, né? Mas as pessoas que não são dentistas, né? Mas é essa pontinha para fora aí. Então, assim, ele não é muito assaltado mesmo. Então, dificilmente ele quebra, né? Talvez pelo uso ele desgaste um pouquinho, mas dificilmente quebra. Né? Desgaste natural que aí a gente acompanha. Muito bem, gostei. Bom, vamos para a próxima. Os aparelhos invisíveis afetam a fala? Então, na ortodontia lingual é assim, a hora que cola, como tudo, né? Na boca a gente sente qualquer coisa, qualquer fio de cabelo na língua a gente sente. Então, na ortodontia lingual, os brackets que são colados dentro, num primeiro momento, a hora que cola, você sente. Do mesmo jeito que a bochecha sente o aparelho colado por fora. Mas como a gente estava falando, o lingual ele é bem mais delicado, bem mais fininho. Por ser personalizado, já tem todo um acabamento diferente. E na verdade, a língua é um músculo retrátil. Então, assim, naquele momento que você cola, ela sente aquele aparelho lá. Mas ela, com pouco tempo, ela se ajusta, vai um pouquinho para trás e fica praticamente... vida normal, fala normal, ninguém vai falar assim, nossa, ela usa alguma coisa na boca porque tá falando estranho. Não, isso não existe. Não é uma batata na boca, é um aparelho delicado. Agora, lógico, até ter essa adaptação, fica às vezes um pouquinho diferente, mas é rápido. E como eu falei, cutuca um pouquinho a língua no início, depois, como tudo, né, o tecido se acostuma, aí já fica menos nítido o desconforto. Correto. Com relação aos alinhadores, a gente tem que entender que o alinhador ele tem uma espessura de 0,75 milímetros, mais ou menos. Então, se usando a placa superior e a placa inferior, a gente vai ter uma diferença de 1,5 milímetros nas arcadas. E isso, às vezes, dá um certo cesseio, que os dentes eles acabam ficando um sobre o outro, né, e não tem aquele encaixe. Então, normalmente, a pessoa, no começo, na primeira semana, sente um certo cesseio, né, uma certa dificuldade em falar. Mas também falar, né? É o falar. Agora, com máscara, nem... um pouco. Agora, com máscara, todo mundo tá assim, né? Tá meio esquisito, ninguém ouve nada, então tá ótimo. Vou usar a minha aqui, ó. Eu tô vou usar um aparelho fixo aqui. Agora eu entendi porque você tava de máscara, olha aí, ó. Só que o seu aparelho fixo não é invisível, doutor Alexandre. Eu só uso agora aparelho fixo assim, ó, na máscara. Muito bem, só na máscara. Porque a gente só tem os... Ai, Ale, você existe, graças a Deus, figura. Vamos lá. Quantas horas devo usar as placas móveis invisíveis por dia? Bom, essa é só para você, Ale. Bom, o recomendado é de 20 a 22 horas por dia. O ideal é que se use a placa o tempo todo, só tirando para comer e para escovar os dentes, tá? Talvez alinhadores para crianças a gente tenha que abrir algumas exceções, diminuir um pouquinho o uso, talvez no começo para acostumar, tá? Naquela rotina da escola, de repente, de sair para comer um lanche,
enfim. Mas como não estão tendo escola agora, então usa Tá todo mundo em casa, né? Então tá sem problema. problemas. Vai Mas, comer, passa no banheiro, guarda na caixinha, come, volta, escova o dente, põe. Não tem que, exatamente. não vai largar no restaurante, no McDonald's, não vai ter esse Tá problema. tudo favorável para os alinhadores, está ótimo. É, muito bem. Mas é isso aí. Bom, aqui a outra era se o aparelho lingual machuca a língua, é o que eu falei, né? Num primeiro momento machuca, Tem às um bom vezes com as movimentações, olha eu caí. Às vezes com as movimentações dentárias, em algum momento pode pegar em algum pontinho ou outro. Eu Aham. muitas vezes uso até uma resininha lá, nossa amiga Tríade, viu, Ale? Ponho ali Boa no resina, bracket e aí a pessoa já não sente mais nada, é ótimo. é E aí assim. é isso, o tecido caleja, o nosso corpo humano é muito inteligente, né? Então ele vai formando o calinho ali, a cicatrização, e aí o tecido para de sentir aquele desconforto presente, né? Então É. a gente se adapta com uma facilidade muito grande. Uhum. Vamos para a Eu- próxima. vamos Fala, quer fazer algum comentário, Ale? colocar, entrou. Mestre também, amigo meu, entrou. O pessoal tá entrando aí, legal, bacana. Tá entrando, Ah, bacana. ó, o papai tá muito bom, papai. Isso aí, tem que apoiar o filhão. A família em peso sempre, É, né? Por favor. O meu marido foi o primeiro que entrou. senão apanha em casa, né? Ah, não é assim, Alexandre, Não menos que é, não é. estamos Não, ao vivo. Ao vivo. depois a gente fala. Depois a gente faz uma É, live de mas a gente faz uma live só com família. Vamos lá. mano. Como é a higiene bucal com esses aparelhos invisíveis? Então, um pouquinho eu já falei, né, da ortodontia lingual, que como ele é colado bem pertinho da gengiva do dente, o fio dental você vai usar normal, escova normal, e tem que ter um cuidado extra com cada pecinha, né, escovando bonitinho para não ficar aquele juntando sujeira ali. Mas a Isso. escovação é praticamente semelhante à escovação do dia a dia normal. Agora eu que vou perguntar. E tártaro nessa região anterior inferior que normalmente acumula, ele prejudica ali a saída da glândula salivar ali por trás? Na verdade, assim, é, a parte que pega na ortodontia fixa, principalmente para adolescente, é a higiene, né? Porque por mais que Sim. a gente oriente e incentive, né? O fio dental é uma coisa que muita gente, infelizmente, ainda não usa igual a gente preconiza, que é pelo menos uma vez por dia já seria excelente. Então, eu sou Uhum. periodontista e a maioria das pessoas que sentam na minha cadeira ou não usam o fio dental, isso eu estou falando adulto, adolescente adulto, Uhum. ou não usa o fio dental ou usa, né, de vez em quando a carne incomoda e tal. Uhum. Então, quando você tem um aparelho e essa região onde acumula muito tártaro, você teria que ter uma higiene aí um pouquinho mais intensa, fio dental, Uhum. bastante. E esse é o trabalho da ortodontia fixa. É você ficar em cima com relação à higiene e ao uso do fio. Porque o fio é uma Uhum. coisa que as pessoas aí, muita gente ainda não tem isso Não, como tomar um banho, né? Toma banho todo aham. dia, é óbvio. E escova todo Uhum. dia, é óbvio. Mas o fio dental não é todo dia. E aí tinha que Certo. ser também, tinha que ser óbvio. Mas enfim, esse é Aham. um cuidado a mais. Toda a visita mensal a gente tem que estar de olho, porque realmente, do mesmo jeito que a gengiva sobe no bracket, da frente, porque Tradicional. a pessoa Aham. não usa o fio dental direito, não passa agulhinha, Elas. a gengiva vai subir no bracket por dentro também. Então, assim, esse Certo. cuidado a gente tem que ter. Muitas vezes, né, a gente, assim como era, acho que com o Invisalign, né, teve uma época que eles falavam, adolescente é difícil, porque não vai ter a disciplina e tal. O lingual também, a gente ouve às vezes alguns profissionais falarem, para adolescente não é legal, porque ele não vai higienizar. Mas aí é um cuidado que a gente tem que ter, e que o adulto também, se não tiver disciplina, também não vai Sim. Sim. ser interessante. Então, é um É. trabalho que a gente faz preventivo, de orientação, desde o início do tratamento. Né? A gente Uhum. aqui, na verdade, na Apex, a gente fala muito que a nossa filosofia é prevenção, prevenção. Então, a Sim, gente sim. trabalha isso com o nosso paciente desde sempre. Então, o nosso paciente, quando ele vai entrar numa ortodontia,
ele já tem um pouquinho a consciência já diferente de escova, de fio, e a gente vai acompanhando toda vez, né? Todo dia a gente tem que lembrar e reforçar a importância desse cuidado. Com qualquer aparelho, quer dizer, tira no móvel que você tira para escovar, né? Mas com qualquer aparelho que você põe na boca, você tem que ter um cuidado extra com a higiene. Sim, não tem jeito. sim, tem jeito. Essa é a grande vantagem, acho que do alinhador é justamente você não ter que fazer nada disso, assim, com relação à mudança de hábito e de material. Né? Acho que é mais tranquilo. Realmente, a gente vê as pesquisas mostrando que a quantidade de lesão, de mancha branca, de gengivite, acaba sendo muito menor quando a gente tem aparelhos móveis, né? Com alinhador, coisa com se certeza. torna muito mais tranquilo. Até, tipo, qualquer outro aparelho móvel, vamos dizer assim, né? É muito mais tranquilo a higienização, né? Como a gente faz nas crianças a ortodontia funcional, né? A ortopedia funcional. É o aparelho móvel que você tira, escova e é ótimo, né? Eu acho que assim, o do Invisalign, o que teria mais, talvez seriam aquelas pastilhas, né, efervescentes que você coloca num copo com água e coloca o alinhador junto. Aquelas pastilhas para dentadura mesmo. Tem Corega Tabs, tem de outras marcas também, né? E aí você utiliza para poder dar um cheirinho melhor, dar um gostinho melhor. É interessante você falar isso, para até não ficar, porque às vezes é invisível, se você não escovar direito a placa, ela vai ficando opaca, né? E vai ficando amarelada. Se você não vai usando a placa, escovou, tomou café, não escovou direito, não limpa. encardidinha. Então, assim, se de repente você tem que usar essa placa, em vez de 7 dias, usar 15 dias, por alguma razão especial, ela fica mais amarelada. Então, é interessante fazer o uso desses tipos de higienizador, né? Pelo menos a cada 5 dias. Né? Ou se aquele dia passou muito, a higienização deixou muito a desejar naquele dia, aí aquele dia você faz o uso da pastilha. É interessante também. Acho que é isso, com relação à parte de limpeza do alinhador. Vamos lá. Próxima pergunta, Lê. O Invisalign e o aparelho lingual podem ser usados por pessoas que têm implante ou ponte fixa? Essa pergunta eu achei interessante. Na verdade, isso pode ser usado quem tem implante ou ponte fixa. Na verdade, a gente, dentro do planejamento, se a gente conseguir melhorar a mordida, independente, né, dessa ponte fixa ou desse implante, qualquer aparelho pode ser usado. O que a gente não vai conseguir é mexer o implante, isso não mexe. Sim, exato. Muito no pelo planejamento... contrário. A vantagem, às vezes, da ponte fixa ou do implante é você usar ela para fazer força no outro. Fala, bom, essa eu não vou mexer, então eu faço força para empurrar quem eu quero empurrar. Então é questão do planejamento, né? Eu acho que isso cabe na ortodontia lingual ou em qualquer ortodontia, é isso mesmo. Tranquilo, perfeito. Fantástico. Vamos lá, preciso usar contenções após finalizar o tratamento com os aparelhos invisíveis? Vou dar um adendo aqui, Ale, porque meu marido falou assim, eu não ia saber o que é contenção, pode explicar lá. Eu falei assim, então deixa que eu explico. Então, assim, para quem nunca usou aparelho e não sabe o que é contenção é assim, no superior geralmente a gente usa um aparelho móvel e no inferior a gente usa um fiozinho fixo colado nos 6 dentes aqui da frente. Para quê? Porque quando a gente acabou de fazer a movimentação dentária, se você simplesmente tira o aparelho fixo ou para de usar as placas do Invisalign e vai para a vida normal, a memória celular traz os dentes de volta para a posição anterior. Então, existe um período aí que a gente precisa usar essas contenções, que pode ser fixo ou pode ser móvel. Então, precisa sim usar as contenções. Ale, você pode dar o seu adendo aí do Invisalign. Não, assim, eu acho que independente do tipo de aparelho que a gente utilizar, pode ser o fixo, lingual, vestibular, ortopédico ou até mesmo o alinhador, você precisa de contenção. Isso daí eu acho que é fato, não tem como. No decorrer, se a gente para nenhum... Você tem que manter aquilo, porque para conseguir que os dentes não se movimentem, teria que ter um equilíbrio perfeito entre língua, bochecha, lábio, que a pessoa não aperte os dentes, que a pessoa não corte durex com a ponta dos dentes da frente. Não roa a unha, né? Mastiga exatamente a mesma quantidade de força e pressão de um lado. Ou seja, é um equilíbrio tão perfeito que nem sempre a gente consegue chegar. Nem sempre a gente consegue chegar,
Então, a gente precisa de meios que mantenham os dentes mais suscetíveis à movimentação, que normalmente são esses inferiores, por isso que a gente usa uma fixa, porque são os dentes que se movimentam de forma mais fácil, né, no decorrer do crescimento, no decorrer do nosso envelhecimento, né, e aí, então, a gente tem que usar, não tem como. Acho que, pelo menos, se não quiser usar uma contenção fixa, que use pelo menos uma contenção para dormir. 8 horas, 10 horas de uso de uma plaquinha, sem problema algum, você consegue manter os dentes na posição. Mas tem que usar. Parou de usar? Aí é contar nos dedos aí o tempo que o dente entortar. Eu penso dessa forma. Daí vai ter o risco do retorno, né? Na verdade, você falou uma coisa interessante do equilíbrio. Sempre que eu vou planejar, às vezes, sempre que eu vou planejar a remoção das contenções, aqui eu encaminho para o Dr. Marcos para fazer essa análise fina da mordida. Porque Sim. aí ele ajusta o que eventualmente ainda precisa de ajuste. Quando a gente fala de tratamento de adulto, que a ortodontia lingual é muito usada, né, nos adultos e de mais idade, a gente sempre conclui, na maioria das vezes, com reabilitação, né? Porque é comum ter dente na boca, é comum ter implante, é comum ter ponte. Então, a gente sempre conclui com a reabilitação buscando esse equilíbrio que você falou. Então, isso me dá bastante segurança de, depois de 2 anos usando a contenção, a gente estudar uma remoção gradativa. Entendi. Certo. Ou então o uso para dormir, né? Uso uma móvel para dormir para garantir. Mas, assim, é esse equilíbrio que a gente tem que chegar, né? Se você chegar e fazer uma reabilitação também, você usaria uma placa para proteger essas coroas que foram feitas, facetas. Então, acaba que tendo alguma coisa que é pré-moldado, que já tem um formato da boca do paciente, da maneira que terminou o tratamento, e aquilo vai fazer com que ele tenha sempre essa memória de arco perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Perfeito. Não, com certeza. Muito bom, vamos Alicia. ver. Oi, Semadai. E para finalizar, a última, que eu acho que é um pouco de tudo que a gente falou, se tiver alguma coisa que você queira ressaltar. Quais as vantagens dos aparelhos invisíveis, né? Então, assim, da ortodontia lingual, o que eu posso falar que a gente já falou? Bom, primeiro que é invisível, você faz o tratamento, ninguém sabe que você está de aparelho. Então, isso é o que a maioria das pessoas buscam, essa é a vantagem maior. A estética, isso. A outra vantagem é a questão de ser fixo. Então, para quem não tem disciplina, o aparelho vindo nas consultas, a gente acompanhando, o tratamento vai fluir, independente de qualquer ação da pessoa. Então, vai acontecer, né? E a higiene, que é a mesma higiene, né? O fio dental, que no da frente você tem que usar agulhinha e dar um certo trabalho extra. No lingual, o uso do fio dental é a mesma coisa. E você vai ter a movimentação dos dentes com uma fluidez melhor por ser brackets personalizados, né? Que na ortodontia convencional também não acontece. Eu acho que de vantagens, eu acho que, se eu não esqueci nenhuma mais importante, se você quiser me lembrar. Mas, e aí a do Invisalign... do alinhador, assim, realmente é estético, né? Assim, eu até queria fazer um adendo com relação, a gente está falando de ortodontia estética, a gente não está falando dos brackets de safira. Eu realmente não gosto muito daqueles brackets, os branquinhos, né? Aqueles que são de porcelana, né? Eu acho que na frente do dente, né? Entendeu? Assim, a estética não é tão legal, né? Eu acho que ainda numa distância razoável você percebe que a pessoa tem alguma coisa na boca, ele acaba sendo um pouco mais grosso, porque a porcelana ela quebra com facilidade, então ela tem que ter uma estrutura maior, né? Então acho que assim, eu estou deixando de trabalhar bem com esses brackets estéticos, né? E fora que tem alguns movimentos que você vai fazer, o bracket quebra também. Quebra, né? Você vai fazer metal é incrível, né? Trinca, então metal seria o mais interessante se a gente pensar em torque em alguns movimentos. Agora, com relação aos alinhadores, eu acho assim, a grande vantagem realmente é a higienização. Tá? Eu acho que para adulto, a estética. Para criança, a higienização. Adolescente, criança, é higienização. Tá? É um período que realmente não tem vontade, não tem habilidade, né? Então, assim, a gente tem que facilitar para ele, né? Também o fato de poder comer o que quer, né? Pode comer à vontade, não tem perigo de danos maiores ao patrimônio, né? Ao aparelho.
Não, e acho que uma vantagem também é que, graças a isso, a gente gera menos emergência e menos tempo de cadeira, né? Não tem aquele fio, doutor, me atende hoje porque o meu fiozinho está machucando. Não acontece, né? Dificilmente você vai ter uma emergência com um alinhador, né? E desvantagem, eu acho que a desvantagem é a pessoa que não usa, né? Não usar e perder. A desvantagem de não usar, eu acho que é maior, porque a gente vai se enganando, vai usando poucas horas e o tratamento vai chegando no meio, parece que não está mais encaixando a placa, né? Agora, se a pessoa usa direitinho e perdeu a placa, né, eu acho que não é desvantagem, porque você pode muito bem passar para outra placa. Então, às vezes eu ouço a mãe falando, não, mas ele vai perder, ele não tem responsabilidade. A gente adquire essa responsabilidade, porque se perdeu, nem que você tenha perdido, já usou um dia e perdeu a placa, você pode, eventualmente, passar para uma placa adiante, né? Talvez ela entre um pouquinho mais forçada, a gente tem que estender o uso dessa placa, mas essa desvantagem de perder, eu fico sem nada, não existe. Você perdeu, você pode ir para trás ou ir para frente. Tá? Normalmente a gente vai para frente, né? Então essa desvantagem eu acho que não E aí existe mais. é a vantagem diante do aparelho ortopédico móvel, né? Porque o aparelho ortopédico móvel, se a criança perder, tem que vir, precisa moldar, precisa ir para o laboratório, fazer, para depois voltar. Essa é uma vantagem interessantíssima, né? Você falou de tempo de cadeira, né? Eu acho que a maior desvantagem que eu enxergo do lingual é que é um tempo maior de cadeira, porque a gente faz tudo invertido e lingual, o acesso é um pouco mais chato. Mas a gente, com habilidade, vai fazendo isso ser um pouco menos problemático. E o avanço, né? Você fica mais tempo para também avançar o tratamento todo mês com mais agilidade. Então, só um pouco da paciência do paciente que tem que ter, isso tem que ter mesmo na hora do atendimento. Mas, assim, eu acho que assim, as vantagens da ortodontia invisível, né, que a gente falou, você falou do Safira. O Safira, ele não é invisível, né? Se você chegar na cara do paciente, você vê, né, na cara da pessoa. Se estiver comendo junto, então, aí você vê mesmo, né, porque toda a comida ali. Semanas da última manutenção, as borrachinhas já provavelmente vão estar amarelas. Já estão amareladas, exatamente. Então, assim, as vantagens do aparelho invisível são não só a estética, mas todo o tratamento, a higiene, que é mais fácil mesmo para o lingual, para o Invisalign, então nem digo, né, que tira a moldeira, vai lá e higieniza. E por conta de ser personalizado, a tendência é fluir melhor. Eu acho que é muito bom, é um investimento muito interessante, principalmente para adulto que, enfim, não quer aparecer de aparelho, porque acha que infantiliza, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho uma vantagem bem bacana do Invisalign é porque no próprio tratamento, como a gente já, que nem também acontece com o lingual, a gente já sabe o que vai acontecer. No caso dos alinhadores, existem algumas modificações durante o plano de tratamento, como alguns desgastes, que a gente precisa usar uma lixinha entre um dente e outro, e no próprio plano de tratamento do paciente, o software já diz pra gente em que alinhador eu preciso. Então, por exemplo, eu posso dar para o meu paciente 6 cartelinhas de alinhadores, ele o vai usando, no 7º ele precisa fazer um desgaste, então ele vem para o consultório exatamente para aquilo, a gente faz aquele procedimento, vê novamente no planejamento do paciente qual vai ser a próxima intervenção. Se não tiver intervenção, você tem condições, não que seja o ideal para todos, mas você tem condições de dar uma quantidade de alinhadores para ele trocar em casa, sem precisar vir no consultório, de até 2 meses. Então você acaba ganhando mais tempo, como eu posso dizer, sem precisar mais tempo longe do dentista, vamos falar assim, né? Não fala mal da gente, Alexandre. Ó, por favor, né? Vamos nos defender. Não, mas brincadeira. Mas é verdade, né? Isso é importante. Todos os aparelhos, né,
agora personalizado principalmente, às vezes você tem essa, ó, esse mês você vai poder ficar 2 meses em casa, né? O lingual, eventualmente, também, a gente também acaba tendo Você isso tem também. escaneamento, Olícia, para fazer a ortodontia lingual? Você manda escanear para fazer todo o projeto de... Ou você molda para escanear em scanner de bancada? Como é que Você funciona? pode escanear e mandar escaneado, ou você pode moldar com um material mais preciso, e aí ele vai Aham, fazer essa parte toda no laboratório mesmo. Pode ser das certo. duas formas. Perfeito. Bom, Ah, legal. Alexandre, acho Hum, que já passamos dos 40 minutos, então a gente vamos cumprir aí com o nosso prazo. Eu adorei o perfeito. nosso bate-papo, Ale. Ó, primeira live. Bem, eu achei que no começo eu fiquei meio perdido, Não, mas mas eu tudo acho que bem. a gente. Bom, agora eu vou gravar, conforme for, a gente se assiste depois. Ah, você Entra gravou? lá no. Não, então vou gravar. Quando eu dou finalmente, ele pergunta se eu quero gravar. Então vou gravar e vai ficar no Stories ali da Apex. Aí a Ah, gente vai legal, poder legal. ver, para a gente ver como é que a gente É, falou. E que tenhamos muitas outras lives em parceria, hein, se o doutor Alexandre bacana, bacana. sentir. É isso aí, Tá beleza. bom? Queria agradecer a Bate-papo. todos que nos Isso. prestigiaram, que participaram desse bate-papo. E, enfim, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigada. Li. Obrigada, Lei. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.